Thaís Carla fez bariátrica, meus colegas. E isso tá gerando uma repercussão enorme. Como é que tá? Tudo na boa? De rocha. O assunto do momento é que a Thaís Carla fez bariátrica. Thaís Carla, influencer, que dizia que você tinha que se aceitar, amar o seu corpo, etc, etc. E isso tá gerando um verdadeiro rebu, porque na visão de muitos é como se ela, por ela pregar que você tem que se aceitar e se amar, ela não poderia ter feito a bariátrica. Ai, ela dizia que você tinha que se aceitar, aceitar o seu corpo como era e se amar e blá blá blá. Vamos lá. Se aceitar é muito diferente de você estagnar. Se aceitar é você trabalhar com o que você tem, com as limitações que você tem, mas buscando sempre uma melhora. Então a Thaís Carla, ela dizia que você tinha que aceitar o seu corpo como era. Beleza. Mas isso é muito diferente dela dizer que você tinha que aceitar, estagnar e não fazer mais nada por ele e não melhorar. Tanto que em alguns vídeos que eu via dela, ela sempre aparecia malhando, dançando, cuidando da alimentação. Ou seja, o fato dela se aceitar como ela estava não significava que ela não estivesse trabalhando para que o corpo dela fosse melhor e para que o corpo dela continuasse funcionando de maneira ok, trabalhando pela saúde dele, apesar dela ser uma obesa mórbida. Se aceitar aqui é diferente de ficar estagnado, meus queridos. O se aceitar significa você ser resiliente o bastante para que você entenda que você está num ponto, mas que você não é necessariamente obrigado a ficar neste ponto. Você aceita a condição que você tem no presente, mas trabalha para que ela vá melhorando no decorrer do tempo até o futuro. Ai, mas ela romantizava a obesidade. A obesidade, ela é uma coisa que não pode ser romantizada porque ela não tem vantagem nenhuma para o indivíduo que a possui. Romantizar é você pegar uma situação, você pegar algo e você simplesmente apagar qualquer coisa negativa que possa ter com relação a esse algo e dizer que esse algo é super cool, só tem coisa positiva, só tem coisa linda, só tem coisa maravilhosa. Isso é muito diferente de você ser uma pessoa equilibrada e dizer que não, essa coisa ela é muito boa, tem coisas ótimas, porém tem esse lado negativo também. Romantizar é você simplesmente excluir todo esse lado negativo e você dizer que só tem coisa positiva. Por exemplo, eu romantizo Romeu e Julieta. Então, apesar do próprio autor dizer que é uma tragédia, pra mim é uma história de amor linda. Pra mim, imagina só, você tem uma pessoa que te ama a ponto dela dizer que não consegue viver sem você. Dela preferir abdicar da vida dela do que ficar sem você. Isso pra mim é uma coisa incrível, linda, maravilhosa. É uma história de amor. Gente, imagina você ter uma pessoa que pensa 24 horas do dia em você, que ela não dá um passo sem pensar em você, que ela pensa em você antes de pensar nas outras coisas. O Romeu, ele era assim com a Julieta. Incrível, perfeito. Isso é romantizar, meus colegas. E eu devo admitir que é muito problemático da minha parte romantizar Romeu e Julieta, e eu estou trabalhando nisso, mas eu acho que deu pra perceber a diferença, né? A Thaís Carla, apesar dela ser obesa, ela não romantizava porque ela mencionava todas as dificuldades que ela sofria justamente por ser obesa. Por mais que ela se amasse enquanto pessoa, por mais que ela se aceitasse, ela não negligenciava toda a parte negativa, a parte da falta de mobilidade, de acessibilidade que tinha pra ela, apesar dela não se odiar enquanto pessoa. Ai, mas se ela tava feliz, por que ela fez a bariátrica? A pessoa, ela pode estar feliz com uma situação que ela vive, né? E, por conta de vários outros fatores, ela percebe que ela vai ser mais feliz se ela fizer outra coisa. O fato da Thaís Carla se aceitar e ser feliz do jeito que ela era, não significa que ela tá impedida por vocês de mudar para ser melhor. Por mais que ela fosse feliz, mesmo obesa, mórbida, ela não estava de forma nenhuma inibida de poder fazer coisas, tanto que fosse exercícios e dieta ou até mesmo a bariátrica, para ela melhorar. Dá a entender o seguinte, que deve ser extremamente frustrante, deve ser extremamente ruim para algumas pessoas ver que a Thaís Carla, apesar de ser obesa, mórbida, aliás, qualquer pessoa que seja obesa sem ser mórbida ou esteja acima do peso, para algumas pessoas parece extremamente frustrante ver que essa pessoa, ela se ama, que ela consegue ser feliz do jeito que ela é, apesar das limitações. Deve ser horrível ver uma pessoa dessa feliz, sorrindo, maquiada, usando boas roupas, saindo com os amigos, namorando, tendo filhos. Dá a entender
que a Thaís Carla, por ela ir contra essa manada padrão, era uma tremenda de uma ofensa. Então, como é que ela se atreve a usar boas roupas? Como é que ela se atreve a não ficar chorando no banho? Como é que ela se atreve a não ficar deprimida e só em casa escondida, maltratada, mal vestida, sem maquiagem? Que ofensa! Só que a Thaís Carla, ela ia contra isso. E por ela ir contra isso, tipo, o pessoal se encrespava. E não gostava. Porque ela ia justamente contra toda essa coisa de que a pessoa gorda, ela tem que se odiar. A pessoa gorda, ela tem que se detestar. A pessoa gorda, ela tem que viver num loop de depressão infinito. Só que ela não deitava pra essa ideia. E por isso que ela ofendia. Ai, mas ela é hipócrita. Ela fez a bariátrica mesmo, ela dizendo que gostava e se amava e não sei o quê. Vamos pensar uma pessoa que vive um casamento e ela resolve se divorciar. Essa pessoa, ela pode ter permanecido casada por 5 anos, 10 anos, 15 anos, 30 anos, 40 anos, que seja. Ela, durante o tempo que ela permaneceu casada, ela foi feliz. Ela viveu coisas boas com o seu cônjuge e ela foi feliz. Só que, em determinado momento, em determinado ponto, pode ser que ela tenha visto que a separação era a situação que faria ela ficar mais feliz do que ficar casada. E aí ela se separa para continuar sendo feliz. Não é hipocrisia da Thaís Carla ter feito a bariátrica, porque ela já era feliz antes, ela já se amava antes. Só que agora, com a bariátrica, ela vai continuar se amando e vai continuar sendo feliz. Vai inviabilizar tudo o que ela falava? Não. Do mesmo jeito que uma pessoa, quando ela se divorcia do seu cônjuge, de forma nenhuma, tipo, toda a história que ela viveu com ele, de amor, de companheirismo, vai ser apagada. E a mesma coisa aqui. A Thaís Carla, ela fez a bariátrica provavelmente para continuar sendo feliz e continuar se amando mais ainda. Parem de se fazer de mocos e fingir que não conseguem entender isso. Ai, mas ela ganha muito dinheiro com os processos. Ela processava porque chamavam ela de gorda. Para começar, eu vi algumas reportagens sobre os processos que ela moveu e não, ela não processava porque chamavam ela de gorda. Ela processava porque usavam a imagem dela indevidamente e para fins vexatórios. Ela está no total direito dela de processar qualquer cretino que faça isso. Da mesma forma como qualquer cidadão brasileiro está no seu direito caso isso aconteça com ele. E não importa se você é gordo, magro, alto, baixo, negro, branco, azul, amarelo, do norte, do sul. Se você tem a sua imagem violada, usada para um fim vexatório, você está no seu total direito de ir e cobrar na justiça contas com a pessoa que fez isso. E ela, se valendo desse direito, ela o fez. Da mesma forma como qualquer um poderia ter feito. E isso não é errado. Ela tá só fazendo valer uma coisa que é garantida a ela por lei. Não tem a ver com ela, ela processou porque chamaram ela de gorda. Ela processou porque estavam fazendo chacota com a imagem dela. E ela se sentindo desrespeitada, ela foi atrás. Que esse era o padrão. Não, ela nunca disse que ser gordo é o padrão. Ela disse que você, apesar de poder estar obeso, ser gordo, você não precisava se odiar por conta disso. Mas o que acontece? Tem uma partezinha de alguns profissionais que lidam com o emagrecimento, de pessoas relacionadas com o emagrecimento, uma parte extremamente pirenta e perebenta, dá a entender que você não pode ser feliz se você estiver acima do peso ou for obeso. E normalmente essa parte de pessoas que lidam com o emagrecimento são justamente pessoas que visam unicamente a estética. Ou seja, se você for um cliente que você não está interessado prioritariamente na estética, você está priorizando talvez funcionalidade ou um pouco mais de força e perda assim de peso um pouco só, e você já não serve para esse profissional, porque o que ele quer é fazer de você um troféu para ser exibido no book verde dele. Essa pequena parcela de pessoas que lidam com emagrecimento, elas meio como que disseminam e influenciam todo mundo de que você não pode ser feliz se você estiver acima do peso. Elas influenciam você de que o ser magro é o padrão, que se você não tiver nesse padrão, você automaticamente vai ser infeliz. A Thaís Carla, ela meio como que batia de frente com essas ideias e com essas pessoas. E obviamente que isso incomodava. Ao meu ver, muitos parecem dar a entender que a Thaís Carla, ela tinha que se deitar para todo mundo pisar em cima. Tinha que se deitar para que essas pessoas fizessem chacota com o nome dela, fizessem chacota com a imagem dela. E aí, como ela não se deitava, automaticamente o pessoal ia de frente e brigava e dizia que ela estava romantizando a obesidade. Como não conseguiam realmente provar a ideia deles,
atacavam através de outras coisas, atacavam adjacentes. E aí tentavam manipular a imagem que as outras pessoas poderiam ter dela. Várias influências fizeram vídeos com relação a Thaís Carla e a bariátrica dela. E uma delas disse coisas extremamente sensatas. Ela diz que ela, em momento nenhum, romantizava e que ela simplesmente elucidava de que você pode ter o tamanho que for, mas que é do seu direito viver em sociedade. É do seu direito conviver com as outras pessoas. É do seu direito ter garantia a você ter acesso aos locais, você ter acesso aos lugares. E você tem sim o direito de ser feliz, independente do tamanho que você tenha. Se você quer buscar mudar por um motivo realmente de saúde, de acessibilidade, um sentido de funcional, tipo, ok, você também tá no seu direito e ninguém tem nada a ver com isso. Mas não significa que você não possa se amar do jeito que você tá hoje e se amar mais ainda quando você melhorar. Então, essa é a questão. Então, não acho a Thaís Carla hipócrita. Não acho que a Thaís Carla processava para ter dinheiro para cirurgia, até porque ela já tinha toda uma questão de marketing, ela já era dançarina antes, ela já tinha toda uma questão de influência antes. Então, assim, ela simplesmente coloca esse ponto de que você pode se amar, independente da forma que você esteja. E se você quiser mudar, não se sinta culpado e não se sinta hipócrita por causa disso, porque você só vai mudar para continuar sendo feliz. Então, a gente só resta desejar a ela uma excelente recuperação e que ela possa melhorar mais ainda para continuar sendo feliz, como é de direito de toda pessoa. Então é isso. Um beijo e tchau, tchau!